Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é a respeito do orçamento de guerra que foi aprovado pelo Parlamento brasileiro para enfrentar a pandemia da Covid-19. Para a gente poder tentar entender essa questão, nós precisamos antes entender a PEC do teto de gastos e a chamada regra de ouro. Então vamos lá. Você se recorda, e já foi motivo de aula nossa aqui no LAC Concursos, a respeito da PEC que estabelece o teto de gastos para o Brasil. Lembrando que essa PEC ela foi aprovada durante o governo Michel Temer. Lembrando também que PEC é uma proposta de emenda constitucional. Sendo assim, essa PEC do teto de gastos ela foi aprovada, como dissemos, durante o governo de Michel Temer e ela valerá para os próximos 20 anos, podendo ser revista daqui a 10 anos. E o que prevê a PEC, professor? Ela prevê que não haverá aumento de gasto real primário no Brasil para os próximos 20 anos. Ou seja, o orçamento anual ele só poderá ser reajustado pela inflação do ano anterior. Então, por exemplo, no ano de 2020, que nós estamos, nós temos lá aquilo que fora o orçamento para 2019, reajustado pela variação da inflação. E lembrando também que nós temos lá que a despesa pública ela pode ser grosseiramente dividida em duas grandes partes. De um lado, o que nós chamamos de despesa primária, que é aquela despesa com os investimentos da União na compra de máquina, equipamento, ferramenta, instalações, mas também com o pagamento do funcionalismo público, além de todos os gastos que o governo tem nas mais diversas áreas: segurança pública, educação, saúde, saneamento básico, moradia popular, combate à pandemia, eventualmente, o combate a desmatamento e queimada, com as Forças Armadas, com as forças policiais federais e por aí vai. Bom, dentro desse cenário, nós temos, no entanto, do outro lado, o que nós chamamos de despesa financeira. E a despesa financeira, ela implica o pagamento do principal, dos juros e comissões da dívida pública. E estas não estão no teto constitucional. E é por isso que, muitas vezes, o mercado financeiro, entusiasticamente, ele apoia o teto, já que o pagamento do principal, juros e dívida não estão no teto constitucional, você garante o aperto em cima do gasto primário, mas não em cima do gasto financeiro. Bom, o fato é que o governo só pode gastar em termos primários, aquilo que ele arrecadou, aquilo que foi o orçamento do ano anterior, corrigido pela inflação. O problema é que nós estamos diante de uma situação em que a população brasileira, embora com taxa de natalidade cada vez menor, essa população continua crescendo. O que significa dizer que se o gasto primário ele está congelado e a população continua crescendo, o chamado gasto per capita, que é o gasto por pessoa, muitas vezes em áreas essenciais, como saúde, educação, segurança pública, preservação ambiental, preservação de patrimônio, Forças Armadas e por aí vai diminuir a cada ano. A gente vai poder observar que todos nós, que somos um tanto quanto críticos a essa PEC do teto de gastos, e com isso, obviamente, eu não estou defendendo a irresponsabilidade fiscal, mas nós estamos dizendo que esse teto de gastos não funciona, porque se a população continua crescendo e se o gasto primário não pode ser alterado pela dinâmica demográfica e o crescimento econômico, ou ainda levando-se em consideração uma tríade de inflação, crescimento econômico e crescimento demográfico, o gasto per capita vai cair. E isso fragiliza a atuação do Estado em áreas essenciais que nós já citamos. Bom, diante de uma pandemia, isso fica ainda mais claro, porque o governo ele tem que fazer gastos extraordinários para combater a pandemia.
o que implica, né, no repasse de recursos, mas também na compra, né, de insumos médico-farmacológicos, mas também de aparelhos de respiração e a atuação em terras indígenas, quilombolas, comunidades carentes e pobres espalhadas pelo Brasil afora, o que significa dizer que se o Congresso Nacional não autorizasse que ele rompesse o teto de gastos ou não contabilizasse o gasto com o controle da pandemia como um gasto extraordinário, chamado, né, de PEC, né, do orçamento de guerra, o governo estaria infringindo, né, uma lei contida na Constituição e passível, então, né, o presidente Jair Bolsonaro do crime de improbidade administrativa, pautando-se potencialmente para o processo de impedimento. Diante desse cenário, o Congresso Nacional, então, decidiu aprovar uma PEC que tem data de validade, que é a PEC número 10/2020, que permite ao governo gastos extraordinários com o combate da pandemia do Covid-19 até que dure o estado, né, de calamidade pública no Brasil. O Congresso Nacional determinou que o estado de calamidade pública durará até 31 de dezembro de 2020, podendo, obviamente, o parlamento rever essa data, né, para um período posterior, sobretudo se não tivermos a vacina no final do ano ou início do ano que vem. O fato é que o orçamento de guerra permite então ao governo romper com aquele teto de gastos da PEC, do teto de gastos estabelecido durante o governo Temer, enquanto vigorar a calamidade pública. Legal? Vamos botar isso no quadro? Vem para cá. Então, a primeira compreensão do orçamento de guerra, né, é a gente tentar entender a PEC do teto de gastos, do qual o orçamento de guerra ele permite o rompimento. Na PEC do teto de gastos, né, estabelecido lá no ano de 2016, durante o governo Temer, ficou decidido o seguinte: quando nós falamos a respeito de despesa do governo, uma das formas de divisão dessa despesa é naquilo que nós chamamos, né, de despesa primária e a despesa financeira. Sob o ponto de vista da despesa primária, a PEC definiu o seu congelamento por 20 anos, podendo ser revista daqui a 10 anos. E, portanto, ela só permite o orçamento do ano anterior mais a variação da inflação, o que não implica, né, portanto, em aumento de gasto real. Por um outro lado, a chamada despesa financeira, que implica lá o pagamento do principal, dos juros e das comissões da dívida pública, não está na PEC. Portanto, né, não há congelamento de gasto do governo sobre a ordem financeira. E é por isso, repito, que todos os bancos e todo o mercado financeiro apoia a PEC de gastos, porque você congela o gasto primário, a despesa primária, mas não o gasto financeiro, a despesa financeira. Bom, o que o orçamento de guerra fez foi permitir que esse teto de gastos fosse rompido através da criação de um orçamento paralelo que implica todas as despesas governamentais com o combate da pandemia Covid-19 e também com a transferência de renda, o chamado Corona Voucher ou auxílio emergencial para a população mais pobre e carente. Bom, do outro lado, para a gente tentar entender o orçamento de guerra, é preciso a gente entender algo que está na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a chamada regra de ouro. A regra de ouro, ela não permite que o governo se endivide para pagar gasto corrente, apenas gasto de capital, ou seja, gasto com investimento, né,
na compra de máquina, equipamento, ferramenta e instalações. Bom, vamos lembrar. O que é o gasto corrente? É aquele gasto do dia a dia do próprio governo, com a manutenção da estrutura da máquina pública, portanto, pagamento de funcionalismo, mas também todo o material, né, administrativo funcional, gasolina para as viaturas, né, da polícia, munição para as Forças Armadas Brasileiras, pagamento do funcionalismo que já citamos, gastos correntes de governo. A regra de ouro determina que o governo não pode pegar empréstimos, se endividar, para poder pagar gasto corrente. O governo só pode pegar recursos para poder financiar gastos de investimento, que nós chamamos em economia de gastos de capital, de formação bruta de capital, que implica a compra de máquina, equipamento, ferramenta e as instalações, né, que podem ser portos, aeroportos, estradas, armazéns, ferrovias, centrais elétricas, telecomunicações, dentre outras. Bom, o que o orçamento de guerra faz também é romper a regra de ouro. Então ele permite ao governo, enquanto vigorar o regime de calamidade pública, se endividar para poder pagar gastos correntes que tenham relação com o combate à pandemia. Observe que, de novo, isso tem uma data para acabar. O Congresso Nacional determinou que o prazo será 31 de dezembro de 2020, enquanto, portanto, vigorar, né, o processo que é o da pandemia, ou seja, o estado de calamidade pública. E, portanto, né, o governo rompe a regra de ouro sem romper, né, a responsabilidade fiscal enquanto durar o estado de calamidade pública. Bacana? Vamos botar isso aqui também. Então, o que o orçamento de guerra permite também é o rompimento da chamada regra de ouro. O que é a regra de ouro, né? A regra de ouro não permite endividamento para pagar gasto corrente, que é o gasto ordinário de manutenção, né, da máquina pública, por uma razão óbvia, né? Se você permitir que o governo sempre emita dívida para pagar gasto corrente, nós vamos dizer em economia ceteris paribus, ou seja, tudo mais permanecendo constante, isso aumenta o déficit público e o endividamento no futuro e vira uma bola de neve. O que a regra de ouro permite é o endividamento para gasto de investimento, que nós chamamos em economia de gasto de capital. Tudo bem? Capital aqui entendido economicamente como formação bruta de capital, que implica a formação bruta de capital fixo, portanto, máquina, equipamento, ferramenta e instalações. Então, um outro elemento que o orçamento de guerra permite é o rompimento enquanto durar o estado de calamidade pública. Então, essas duas regras, isso é importante para você, ela só dura enquanto estivermos sob o ditame do estado de calamidade pública. E lembrando que o Congresso Nacional, né, o Parlamento brasileiro, ele determinou que esse estado de calamidade pública vai até 31 de dezembro de 2020 e, se não for prorrogado, a regra de ouro, né, e a quebra do teto da PEC de gastos, né, não poderá acontecer para o próximo ano,
para o ano de 2021. Portanto, a PEC do orçamento de guerra, ela é datada, né? Ela tem início e tem fim. A priori, enquanto estivermos sobre o estado de calamidade pública, que até o momento está decretada pelo Parlamento até 31/12 de 2020. Isso tudo tem como objetivo criar, né, uma facilitação para que o governo, nesse momento, né, de calamidade pública, ele possa dar um enfrentamento, né, econômico, financeiro, material, administrativo e humano à pandemia, mas que isso não seja uma regra permanente, né, no Brasil, permitindo o descontrole das contas públicas. Bacana? Então vem para cá, vamos tentar entender isso de perto. O que é o orçamento de guerra? É um regime extraordinário, fiscal, financeiro e de contratações para o enfrentamento da calamidade pública do novo coronavírus. Durante a sua vigência, as despesas para o enfrentamento da crise serão apartadas, ou seja, elas serão separadas. Então, eu tenho um orçamento para todas as despesas que não são de combate à pandemia e eu tenho um orçamento específico para o combate à pandemia. Optou-se por fazer uma emenda com prazo de validade determinado, com data para começar e terminar. A ideia é evitar deixar no corpo permanente da Constituição regras que possam ser mal utilizadas por governos no futuro. A proposta retira as amarras legais, que nós citamos lá, né, para os gastos e faz uma grande desvinculação de receitas, hoje atrelada à despesa específica. Assim, o Congresso Nacional promulgou a proposta de emenda constitucional 10/2020, que trata do orçamento de guerra para combater a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. O texto autoriza a União a descumprir a chamada regra de ouro, mecanismo constitucional que impede que o governo de se endividar para pagar despesa corrente, como salário e custeio. A medida vale enquanto durar o estado de calamidade pública nacional, reconhecida pelo Congresso Nacional, para terminar no dia 31 de dezembro de 2020. Para efeito de acompanhamento dos gastos, o Ministério da Economia publicará, a cada 30 dias, um relatório com os valores e o custo das operações de crédito realizada no período de vigência do estado de calamidade pública. Não só é permitido exceções no que tange à contratação de pessoas, sobretudo, né, do pessoal médico hospitalar, mas também de bens e serviços e a questão de alocação de recursos decorrentes da rolagem da dívida nacional. Os senadores alteraram um trecho da PEC que autoriza o Banco Central a comprar e vender direito creditório e título privado de crédito, que são promessas de pagamento de dívida que viram papéis negociados do mercado, em mercado secundário. A alteração determina que o Congresso Nacional seja obrigatoriamente informado sobre os títulos que o Banco Central comprou, com detalhamento que permitam uma análise dos riscos envolvidos. Além disso, o BC só poderá atuar nos mercados secundários adquirindo esses títulos privados apenas de quem já detenha os papéis, como bancos e fundos de investimento. E, portanto, aqui nós temos o que é a regra de ouro, né? A regra de ouro determina que a receita do governo, com a emissão de título público, não pode ultrapassar as despesas de capital, ou seja,
O endividamento público anual possui uma trava que é dada pela soma das despesas de capital. A despesa de capital abrange 3 tipos de gastos: investimentos públicos, inversões financeiras, como a compra de imóveis e concessão de empréstimos, e amortização da dívida pública, o pagamento do principal. Em termos práticos, o governo pode se endividar para pagar qualquer tipo de despesa, mas desde que respeite a trava. O objetivo da regra de ouro é evitar que o governo emita títulos de forma desordenada, principalmente para cobrir despesa corrente, que são aquelas do dia a dia, que são os maiores do orçamento. A suspensão da regra fiscal somente é permitida durante a execução do orçamento, desde que o Congresso aprove, por maioria absoluta, projeto de crédito com essa finalidade. Então, só lembrando, né? A despesa que o governo pode realizar se endividando é o que nós chamamos de despesa de capital. E de maneira sucinta, essa despesa de capital interfere lá nos investimentos públicos, nas inversões financeiras, nas inversões financeiras e também no que diz respeito ao pagamento do principal da dívida pública. Todo gasto considerado gasto corrente, ele não poderia ser realizado, né, pela regra de ouro. Porém, diante do estado de calamidade pública, né, que o Brasil vive, o que a PEC 2010 passou a considerar é a possibilidade do governo romper a regra de ouro. Então vamos colocá-la aqui. A regra de ouro é essa que nós estamos colocando aqui. E o que a PEC 10/2020 permite é exatamente o rompimento dessa regra. Então, na prática, ele permite ao governo se endividar, emitir títulos, né, no mercado, ou ainda que o Banco Central, né, o faça, permitindo o financiamento, né, da atividade governamental enquanto durar o estado de calamidade pública. Beleza? Tudo bem? Então, voltando aqui, se entendemos lá o que é a regra de ouro, podemos encerrar também esta aula, ok? Um abraço imenso para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique like.